Certo, gente. Então agora eu quero falar com vocês sobre como nós podemos escrever as equações de Cauchy-Riemann usando coordenadas polares. Isso pode ser bastante útil dependendo da função com a qual a gente estiver trabalhando. Então, suponha que a gente tenha lá f de z, escrita em termos de xy, então u de xy mais iv de xy. Então, nós sabemos que se o ponto z for não nulo, nós então podemos escrever x como sendo r cosseno θ e y r seno θ. Então, podemos escrever u de r cosseno θ, r seno θ, mais iv da mesma coisa, r cosseno θ, r seno θ. Ou seja, u fica dado em função de r e θ, assim como v. Certo? Então, supondo que as funções u e v têm derivadas parciais contínuas, nós podemos usar a regra da cadeia para encontrar, então, a derivada de u com respeito a r, derivada de u com respeito a θ e o mesmo para v, né? Então, vamos lá. Derivada de u com respeito a r, isso é o quê? Isso é a derivada de u com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a r, mais a derivada de u com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a r. Certo? Ou seja, isso é o x, a derivada de x com respeito a r é cosseno θ, mais o y, a derivada de y com respeito a r é seno θ. Então, isso seria o nosso UR. Analogamente, a derivada de u com respeito a θ, isso é, a derivada de u com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a θ, mais derivada de u com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a θ. Então, isso nos dá ux vezes derivada de x com respeito a θ é menos r seno θ, mais o y vezes derivada de y com respeito a θ é r cosseno θ. Então, isso fica, obtemos assim, o θ é menos ux r seno θ mais o y r cosseno θ. Tá? Analogamente, a gente faz a mesma coisa para v. Vou deixar os detalhes para vocês, mas então nós obtemos VR é Vx cosseno θ mais Vy seno θ e Vθ é menos Vx r seno θ mais Vy r cosseno θ. Certo, gente? Então, suponha que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Então, nós temos o x igual a Vy e o y igual a menos Vx. Então, por exemplo, se no lugar de o y aqui eu colocar menos Vx, observem então que a diferença entre o r e Vθ é só esse rzinho que tem a mais aqui, né?
Mas de resto nós temos a mesma coisa. Por quê? Porque aqui também eu posso escrever no lugar de VY o x. Então, aqui eu tenho o x. Então, comparando essas duas equações, nós obtemos a primeira equação de Cauchy-Riemann na forma polar, que é R vezes o R é igual a V θ. E agora vamos comparar essas duas outras aqui. Então, se no lugar de uy aqui eu escrevo menos Vx, e aqui no lugar de Vy eu escrevo o x, comparando agora essas duas equações, nós obtemos então que o θ é igual a menos R VR. Então, nós obtemos assim as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Certo? Então, nós temos um teorema análogo ao teorema de Cauchy-Riemann em coordenadas cartesianas, que é o seguinte. Então, suponha que a gente tenha a nossa função f de z, escrita agora em termos de r e θ, certo? Definida em uma vizinhança de um ponto z0 escrito em sua forma polar. Então, r0 é elevado a i θ0. Esse ponto é necessariamente não nulo. Ok. Então, suponha que primeira coisa, as derivadas parciais de primeira ordem de u e v com respeito a r e θ existem nessa vizinhança. Então, as derivadas parciais de primeira ordem de u e v existem na vizinhança z menos z0 menor que epsilon, que é essa mesma vizinhança de antes, tá? E segunda coisa, suponha que elas sejam contínuas no ponto R0, θ0 e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Então, essas derivadas são contínuas em R0, θ0 e satisfazem, então, o R igual a Vθ e o θ igual a menos R VR. Então, f é diferenciável no ponto z0, ou seja, existe a derivada de f no ponto z0 e ela pode ser escrita no formato e elevado a menos iθ, que multiplica o r mais i VR. Então, essa é a forma que a derivada é escrita em um ponto quando estamos com coordenadas polares. Essa expressão eu vou deixar de exercício para vocês conferirem, certo? Mas a ideia então é a seguinte, sabendo que nós temos o teorema anterior que nos diz que essa f' é o x, x0, y0 mais i vx, x0, y0,
Então, escrever o x e vx em função de UR e VR e as outras derivadas parciais, se forem necessárias, para chegar aqui nessa expressão. Tá legal? Então, deixo aí para vocês fazerem um pouco as continhas. Então, vamos ver alguns exemplos, gente. Então, vamos começar com a função f de z igual a 1 sobre z. Então, nós já vimos que essa função é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, que é o conjunto C asterisco, né? C menos a origem. Mas vamos usar aqui o teorema anterior para verificar isso também. Então, o que ocorre, gente? Se a gente fosse escrever essa função em termos de x e y, ela ficaria, então, um pouquinho mais complicada, né? Ela fica x sobre x2 mais y2 menos y sobre x2 mais y2. Então, as derivadas parciais de u e v com respeito a x e y dão um pouco mais de trabalho. Agora, se a gente escrever essa função em termos de r θ, fica muito mais simples. Então, o z, ele é o quê? Ele é r elevado a i θ, ou seja, 1 sobre z é 1 sobre r elevado a menos i θ, como nós vimos lá nas aulas de revisão, né? Que é 1 sobre r cosseno θ menos i seno θ. Certo? Então, as nossas funções u de r θ é bem simples, né? Isso é o quê? Isso é cosseno θ sobre r e v r θ, isso é menos seno θ sobre r. Então, vamos verificar que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Vou escrever aqui, coordenadas polares, nós temos então UR igual a Vθ e Uθ igual a menos RVR. Então, vamos lá. O R, isso é o quê? Menos cosseno θ sobre R ao quadrado. O θ é menos seno θ sobre R. VR é seno θ sobre R quadrado e Vθ é menos cosseno θ sobre R. Vθ. Então, de fato, nós temos, né, gente, ó, R vezes o R é menos cosseno θ sobre R, que é igual a Vθ, ok? E menos R vezes VR é menos seno θ sobre R, que é o θ. Então, ok, são satisfeitas as duas equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Certo, gente? Então, vamos ver como fica a expressão da derivada. Então, desde que o nosso z seja diferente de zero, nós temos que f' de z é da forma e elevado a menos i θ, que multiplica o r mais i VR, como dado pelo teorema. Então, isso daqui vai ficar e elevado a menos i θ, que multiplica o r, que é menos cosseno θ sobre r ao quadrado, certo? Essa forma aqui é r, o r, então esse r volta para cá, como estava antes. Então, isso é menos
cosseno θ sobre r ao quadrado, mais I que multiplica VR. VR é seno θ sobre r ao quadrado. Então, seno θ sobre r ao quadrado. Então, reescrevendo, vou colocar para fora esse 1 sobre r ao quadrado e esse sinal de menos também. Então, nós obtemos menos e elevado a menos Iθ sobre r ao quadrado, que multiplica cosseno θ menos I seno θ. Agora, vejam que isso daqui é exatamente e elevado a menos Iθ também, né? Aqui, ó. Então, nós obtemos menos e elevado a menos Iθ vezes e elevado a menos Iθ dividido por r ao quadrado. Bom, isso é menos e elevado a menos 2Iθ sobre r ao quadrado, ou, se preferirem, menos 1 sobre r quadrado e elevado a Iθ ao quadrado, que é exatamente menos 1 sobre z ao quadrado. Então, essa é a derivada em qualquer ponto não nulo z, que era o que nós já havíamos obtido antes, né? Quando a gente calculou a derivada da função 1 sobre z usando a definição. Então, foi bem mais simples, nesse exemplo, usar as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, né? Vocês podem se aventurar, se quiserem, para fazer as mesmas contas aqui na forma cartesiana. Vão obter o mesmo resultado, é claro, mas talvez as contas sejam um pouquinho mais chatas. Enfim, fiquem à vontade para tentar. Certo, gente? Um outro exemplo legal é o seguinte, olha, então considere aqui a função f de z como sendo z elevado a 1/3, certo? Ou, equivalentemente, raiz cúbica de z. Então, o que que acontece, gente? Nós vimos lá nas aulas de revisão que, dado um número z qualquer, se eu for extrair a raiz cúbica desse número, eu vou encontrar 3 respostas. E a gente viu uma maneira de encontrar usando os argumentos. Então, isso quer dizer que, olhando para uma função desse tipo, a gente tem que ter cuidado, porque existem, então, 3 respostas aqui, né? 3 valores possíveis para cada z, 3 raízes cúbicas. Então, a gente tem que fixar um ramo, fixar um contradomínio, né? E então dizer, olha, eu estou escolhendo as raízes cúbicas que caem nesse determinado intervalo de argumento, que caem nesse ramo. Funções dessa forma são chamadas de funções multivaluadas, por essa razão, né? Para cada z0, a gente tem 3 possibilidades. Então, ao escolher uma delas e fazer a escolha de uma dessas raízes, equivale a escolher o contradomínio, né? Escolher onde vai cair lá o argumento que a gente está buscando. Então, a gente, a partir dessa escolha, podemos definir essa função. Certo? Então, não é para complicar a vida de ninguém, mas temos que ter cuidado, porque para termos uma função é necessário fazer uma escolha dentre as 3 raízes cúbicas quais nós vamos tomar. A título de efeito, nesse exemplo, a gente não vai se preocupar muito com isso não, porque nós estamos querendo ver se essa função é diferenciável e calcular a derivada. Então, nós não estamos de fato trabalhando com a função, mas é algo que vocês têm que sempre ter em mente. Então, escrevendo z em sua forma polar, isso aqui é raiz cúbica de r e elevado a Iθ, que podemos, então, escrever raiz cúbica de r e elevado a I vezes θ sobre 3. Certo? Então, estamos supondo, claro, que o nosso r sempre é positivo, né? Porque estamos trabalhando com z não nulo, e estamos considerando que a gente fixou, então, um ramo para essa função, um ramo qualquer, sei lá. Vou colocar nosso argumento θ entre alfa e alfa mais 2π, tá? Um ramo aleatório.
Então, nós temos que U é da forma, é o que? É raiz cúbica de R, cosseno de θ sobre 3, e V de Rθ é raiz cúbica de R, seno de θ sobre 3. Certo? Então, nós obtemos o seguinte, olha, RUR, isso é raiz cúbica de R sobre 3, cosseno de θ sobre 3, e isso é o mesmo que Vθ, verifiquem isso, e o θ é menos raiz cúbica de R sobre 3, seno de θ sobre 3, e isso é igual a menos RVR. Então, já estou dando para vocês que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, mas é claro que vocês devem verificar. Então, como fica a derivada? Então, a derivada é da forma E elevado a menos Iθ, que multiplica o R. Então, o R, passando esse R para cá, dividindo, nós ficamos com 1 sobre 3, que multiplica raiz cúbica de R ao quadrado, cosseno de θ sobre 3, mais I, que multiplica VR. Então, passando esse menos R para cá, dividindo, fica positivo. Então, mais I, que multiplica 1 sobre raiz cúbica de R ao quadrado, seno de θ sobre 3. Certo? Então, isso é exatamente E elevado a menos Iθ dividido por 3 raiz cúbica de R quadrado, que multiplica E elevado a I vezes θ sobre 3, que é essa soma, né? Cosseno θ sobre 3 mais I seno θ sobre 3. Então, isso nos dá E elevado a menos 2I θ sobre 3, dividido por 3 raiz cúbica de R quadrado, ou podemos reescrever como sendo 1/3, que multiplica raiz cúbica de R, E elevado a I vezes θ sobre 3 ao quadrado, que é exatamente o quê? 1 sobre 3 f de z ao quadrado. Então, por que o livro escreve dessa forma aqui, gente, f de z ao quadrado? Por causa daquela questão que eu disse, dessa função ser multivaluada. Então, se você tem lá as 3 raízes, né, possíveis, e você escolheu uma delas para ser a resposta, então, portanto, você fixou de fato a sua função, então, esse é o valor que vai ser aplicado aqui. Então, depois de feita essa escolha, aí sim vocês podem escrever 1/3, aqui então z elevado a 1/3, então esse valor de resposta que vocês fixaram no ramo, tá? Ao quadrado. E aí nós vemos que a regra da potência funciona, né? Nesse caso também.